Então agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habitam coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar do bem eu não encontro. Porque o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, isso eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho então esta lei, que quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo, pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Nessa manhã, pela ajuda de Deus, gostaria de pregar um sermão chamado O Guerreiro Cansado. Segundo a palavra de Deus, todo homem que vem a este mundo, ele nasce morto espiritualmente e carrega dentro de si a morte, corrupção e tudo aquilo que há de mal. Somente quando o homem ele se depara com a cruz do Calvário, um novo rumo acontece na sua vida, ou seja, o novo nascimento, e aquilo que é feito pelas mãos poderosas de Deus e pelo próprio Deus, amém? E pelo sangue que nós acabamos de cantar, que foi vertido por Jesus Cristo. Mas muitos esquecem que com o novo nascimento também nasce outra coisa, uma guerra espiritual. E é exatamente isso que Paulo está descrevendo aqui nesses versículos. Paulo ele está citando aqui uma guerra espiritual entre o novo e o velho homem que deve ser travada diariamente na sua vida, irmão. Então, pela ajuda de Deus, nós vamos começar o primeiro ponto, onde diz o homem velho vezes o homem novo, ou seja, um contra o outro. Mas antes disso, gostaria de pedir para o pastor Rafael, se o pastor pudesse se colocar de pé nessa noite e orar pela palavra de Deus, amém? Senhor Altíssimo Deus, nós somos gratos ao Senhor por ter nos permitido estar aqui nessa manhã. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe. E nós rogamos ao Senhor nesse momento, Senhor, ser com o teu servo, que o Senhor possa usá-lo, Senhor, e que as tuas palavras venham ao nosso coração, que ela faça a obra que o Senhor deseja, que ela possa trazer quebrantamento, Senhor, que nós possamos, a tua palavra, Senhor, nos humilhe, Senhor, nessa manhã, nos ajude a entender, Senhor, tua glória. Sim. E aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Amém. E Sim, nos rendamos Jesus. a ela, Senhor, Amém. e ao Por teu favor. querer. É no teu nome, no nome de Cristo, que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Então, por favor, abram as suas Bíblias em Efésios 6, guarde por favor Romanos 7, e vai comigo em Efésios 6, verso 12, onde nós vamos encontrar um pouco mais de detalhes sobre essa luta espiritual que todo cristão ali passa. Então, antes que você aceitasse Jesus, você não precisava ter essa guerra, amém? Mas após o novo nascimento, essa guerra espiritual, ela começa na sua vida. E a palavra de Deus, ela declara aqui, em Efésios, capítulo 6, verso 12, porque não lutamos contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Então, essa é a nossa luta espiritual. E o velho homem, ele é experiente, ele é astuto, ele é forte. Eu aceitei Jesus com 20 anos de idade, de 20 para 21 anos de idade, e olha, o meu velho homem, ele tem 20 anos a mais de experiência que o meu novo homem. Então, se você aceitou Cristo com uma idade um pouco mais avançada,
O seu velho homem, ele tem mais experiência de guerra. Ele é mais astuto. De certa forma, ele é mais poderoso. Imagine no momento em que você aceitou Jesus, não sei com que idade, eu com 20 anos, imagine eu com 20 anos, acabei de aceitar Jesus, acabei de nascer novamente, é como se fosse um homem de 20 anos, lutando contra um bebê recém-nascido. É assim a vida do cristão, do novo convertido. É um velho homem que já está acostumado com a maldade que está dentro da sua carne, lutando com um recém-nascido. Ele existe desde sempre com cada um de nós, irmãos. Se você já foi salvo, olha, o seu novo homem nasceu, mas o seu velho homem, ele tem mais experiência. Essa ideologia que alguns teólogos afirmam que na hora da sua salvação, o velho homem desaparece, isso é totalmente contrário à palavra de Deus. Vá comigo em 1 João 5, verso 18. Muitos usam esse texto para dizer que o crente ele não peca. Irmãos, eu pequei hoje, amém? E se você for sincero com você mesmo, você também pecou hoje. Desde a hora que nós acordamos, a cada respirar nós cometemos pecado. Como assim o crente ele não peca? 1 João 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é gerado por Deus guarda a si mesmo e o maligno não lhe toca. O que está falando aqui? Está falando sobre a sua carne? Não, irmãos. Esse verso está falando sobre o novo homem que foi gerado dentro de cada um de nós. Esse não peca, a sua alma não pode pecar mais. Nós encontramos no Velho Testamento, Davi, ele orando para Deus, né? Para não retirar dele o seu espírito. Isso não pode acontecer com um crente novo testamentário, irmãos. Porque a sua alma, ela foi separada do seu corpo. Uma circuncisão espiritual foi feita. Então, o novo homem, ele está guardado, ele não peca. Mas a sua carne, as suas atitudes diárias, elas podem pecar. E muito. E em Romanos, capítulo 7, nós encontramos essa luta interna, a qual Paulo está se referindo. Olha, eu quero fazer o bem. Quem quer? O novo homem. Mas o velho homem não deixa. É uma luta constante. Agora, o novo homem, ele nasce sem força, sem malícia, como uma criança, um recém-nascido. Somente com a fé. Quando você aceita Jesus, o que você precisa? Da fé para crer aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Você precisa da fé para ser salvo. Porém, o seu novo homem, ele precisa, irmãos, crescer, desenvolver no Senhor. Olha comigo, Efésios capítulo 6, verso 10. Todos encontraram? E finalmente, meus irmãos, sedes fortes no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, você tem que se fortalecer no Senhor. O seu novo homem, ele tem que se fortalecer diariamente no Senhor. Porque o velho homem, ele é forte, a sua carne é forte. Porém, nós devemos, dia após dia, nos fortalecer no Senhor. Ou seja, o homem salvo, ele é uma pessoa dobrada ou duplicada. Você tem dois, é dois em um. Imagine dois inimigos mortais vivendo dentro de uma pequena casa juntos. E a todo momento entrando em conflito, e é exatamente aquilo que Paulo está descrevendo em Romanos capítulo 7, verso 17. Por favor, vá até lá comigo. Romanos capítulo 7. Verso 17 ao 19. Então agora já não sou eu que faço. Como assim, Paulo? Não é você? Sim, é o seu velho homem, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, Paulo está falando, olha, o novo homem não está fazendo, mas o velho homem está. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habitam coisas boas. É por isso que Deus ele vai destruir essa carne.
Ele vai te dar um corpo novo, transformado. Deus vai destruir, é preciso destruir essa carne, irmãos. Porque não habita bem algum. Pois o querer está presente em mim, mas executar o bem eu não encontro. Porque o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Ou seja, uma luta travada. Dois homens vivendo em um espaço pequeno e a todo momento entrando em conflito. Isso é o cristão. Isso é a vida cristã. Uma luta diária, constante. Quanto mais perto está aquilo que odiamos, irmãos, maior é o conflito. Uma coisa é ouvir falar de um sofrimento distante. A outra coisa é vê-los com seus próprios olhos. Talvez você vê a história de uma criança que foi assassinada, que foi esquartejada, uma criança lá na África que você nunca viu. Uma coisa é você saber que um filho do seu irmão foi esquartejado, foi morto. Qual é a tendência humana, irmãos? Você se comover mais por aquele africano que você nunca viu, ou você se comover por aquele filho do seu amigo, ou seu próprio filho? Assim é a vida cristã, irmãos. Uma batalha incessante. A nossa situação, a qual nós encontramos, é isso, irmãos. O velho homem habitando com o novo homem dentro de nós em um nível extremo. Essa é a sua luta. A maldade nos assombra a todo momento, irmãos. A maldade que está no nosso velho homem. Existe uma luta agonizante de morte no nosso interior. O velho homem nunca busca uma trégua na sua vida. Ele sempre busca acabar com o seu novo homem, deixá-lo de canto, sem fazer a vontade de Deus. Essa é a sua carne, irmãos. No filme O Peregrino, a luta com Apolião, ela durou 3 horas. Mas a luta com o velho homem, ela durou o tempo todo daquele filme. É incrível. Muitas vezes nós passamos por lutas espirituais, mas a sua luta carnal, irmãos, ela é diária, ela é constante, ela é 24 horas por dia. Então você tem que mortificar o seu velho homem. Quando? Todo dia, todo momento, colocar no seu lugar, amém? Porém, dentro dessa guerra, nós temos aliados. Tanto aliados do velho homem, quanto do novo homem. E o velho homem, ele tem alguns aliados. Primeiro, ele tem o mundo. Olhe comigo em João 15, verso 18. O seu velho homem, ele tem alguns aliados na sua batalha, assim como o novo homem também tem os seus aliados. Em João 15, verso 18 e 19, sem sombra de dúvidas, o mundo, irmãos, ele vai odiar você. Pelo simples fato de você ser salvo, amém? Ele vai odiar você porque não é o mesmo Espírito que está no mundo. É o Espírito Santo de Deus que está em você. Então, em João capítulo 15, verso 18, se o mundo vos odeia, sabei que me odiou antes de odiar a vós. Quem está falando? É Jesus Cristo. Ele está dizendo aos seus discípulos, olha, o mundo te odeia. E é assim, irmãos, o mundo é um aliado da sua carne. Ele odeia que você vai na praça pregar. Ele odeia quando você entrega um folheto. Ódio, esse é o aliado do velho homem. E quando você, na sua carne, não quer fazer isso, o mundo olha e fala, é isso mesmo, eu não quero que você faça. O mundo odeia as suas práticas, irmãos, a prática que está de acordo com a palavra de Deus. Verso 19 diz, se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes, eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Sabe o que Deus quer? Que você se separe do mundo. O mundo é um aliado ao seu velho homem. Ele vai proporcionar ao seu velho homem tudo aquilo que ele quer, irmãos. Às vezes eu ouço uma música que eu ouvia
quando eu era perdido, e sabe o que acontece? O meu velho homem, opa, ele começa a aparecer. E fala, Senhor, me ajuda, me ajuda. A todo momento, irmãos, o mundo ele está puxando você, puxando o crente. É como se fosse um imã, ele está puxando você de volta. Ele quer que você vá para o mundo. E Deus, ele já nos advertiu, amém? Em Tiago, capítulo 4, verso 4. Eu acredito que é um versículo que os irmãos já conhecem. Adultos e adultas, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Ou seja, um aliado da sua carne é o quê? É o mundo, que a todo momento puxa você para lá, e tome cuidado. Porque se você deixar o mundo entrar na sua vida, sabe o que vai acontecer? O seu velho homem, ele vai conseguir êxito na sua vida, nessa batalha espiritual a todo momento. Mas não somente isso, o seu velho pai também, amém? O seu antigo pai, Satanás, ele quer que você não faça a vontade de Deus. Olha comigo, 1 Pedro 5, verso 8. O seu velho pai, aquele que você deixou para trás quando você aceitou Cristo, amém? Ele é um aliado ao seu velho homem, a carne. 1 Pedro 5, verso 8. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão, que ruge, buscando a quem possa devorar. Prestou atenção? Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário que da sua carne? Não. Adversário do seu velho homem, que quer fazer a vontade de Deus. Então Satanás, ele é um aliado da carne, ele quer que você viva realmente, que você tenha prazeres mundanos. É isso que Satanás quer que você faça, irmãos. Então ele é um aliado ao velho homem. Porém, nós temos mais um aliado ao velho homem. E esta palavra é uma palavra que tem sumido dos púlpitos. É a palavra pecado. E sabe, você encontra esse aliado todos os dias quando você olha no espelho. É a sua própria carne. Não vos deixe enganar, irmãos. Muitas vezes nós queremos culpar Satanás por vivermos em pecado, mas deixa eu te falar, nós somos culpados do nosso pecado. Nós escolhemos pecar. Todos os dias, quando olhamos para o espelho, sabe o que nós encontramos lá? O nosso maior campo de batalha. A nossa batalha é conosco mesmo, a nossa velha carne que quer fazer as suas vontades. Então, esses são os três aliados do velho homem. Porém, graças a Deus que o novo homem também tem seus aliados, amém? E graças a Deus por isso que o Senhor ele nunca nos deixa só. Primeiro, o aliado do novo homem é Deus Pai. Olhe conosco, Filipenses capítulo 1, verso 6. Irmão, você tem aliados nessa batalha. Você não está sozinho, Deus ele pode ajudar você. Então, fique firme. Filipenses capítulo 1, verso 6. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Sede confiante nisso mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a realizará até ao dia de Jesus Cristo. Quem começou a boa obra no cristão, irmãos? É Deus, amém? É obra de Deus. E olha, Deus, ele promete que ele vai nos aperfeiçoar. Ele vai nos ajudar nessa batalha. Então Deus, irmãos, ele é aliado do novo homem. Ele ajuda você, irmãos, nessa batalha diária. Se o mundo, ele tem Satanás, se o velho homem, ele tem Satanás como aliado, né? Tem o mundo, tem a sua carne, olha, nós temos um pai que é o nosso aliado. E este é o mais poderoso de todos, irmãos. Então o novo homem, ele tem sim aliados nessa batalha. E sabem quem mais nós temos? Jesus. Ele é o nosso comandante, ele é o nosso capitão. A Bíblia diz em Hebreus que ele é o nosso capitão da salvação. E sabe, acontece que você, nessa batalha, você vai perder algumas guerras. Você vai pecar, irmãos. E
E quando, todas as vezes que você pecar e desanimar, em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz que nós devemos fazer o quê? Confessar. Chegar a esse nosso aliado, Jesus Cristo. Ele pode, durante uma batalha que você cair, pelo seu sangue, Ele pode perdoar você. Ele pode pegar você, levantar você e colocar você novamente nessa batalha, irmãos. Então, Jesus é o nosso aliado. Não somente Deus que que prometeu aperfeiçoar o nosso corpo, mas também Jesus, que em todos os momentos da nossa vida nós podemos recorrer a este homem maravilhoso, irmãos. E é por causa dele que nós estamos aqui nessa manhã. Olha comigo 1 João 2, verso 1. Vai acontecer que na sua vida você vai perder algumas batalhas. Mas sabe, graças a Deus, além de Jesus purificar os nossos pecados, Ele também é o nosso advogado, Ele nos ajuda. Em 1 João 2, verso 1, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha que bênção, irmãos, que aliado. Além de Deus, Jesus Cristo, sabe, nós temos mais um aliado nessa batalha. Sabe, nós o encontramos em João 16, verso 7. Por favor, vá até lá comigo. Esse nosso aliado é o Espírito Santo. Ele habita dentro de nós, irmãos. E nessa batalha espiritual, sabe o que Ele pode fazer? Nos fortalecer, nos ajudar, irmãos. E Ele foi prometido, antes da morte de Jesus Cristo, que Ele viria e habitaria no crente. Então, olhe comigo João 16, verso 7 ao verso 13. Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. No entanto, quando Ele, o Espírito da verdade, vier, Ele vos guiará em toda a verdade, porque Ele não falará de si mesmo, mas tudo o que Ele ouvir, isso Ele dirá e vos anunciará as coisas vindouras. Sabe, o Espírito Santo, no verso 7, Ele é o nosso Consolador. E quem não precisa de consolo, irmãos? Em meio a batalhas, muitas vezes quando nós perdemos, nós precisamos de consolo, e graças a Deus, por o Espírito Santo fazer isso conosco. Durante a batalha, nós precisamos nos guiar, porque muitas vezes nós nos perdemos, irmãos, na vida cristã. Nem sempre a sua caminhada cristã, ela é reta, ela é conforme a palavra de Deus. E quando nós nos perdermos na nossa batalha, sabe o que acontece? O Espírito Santo, Ele te guia. No verso 13 diz: no entanto, quando Ele, o Espírito da verdade, vier, Ele vos guiará em toda verdade. Às vezes, durante uma batalha, existem falsas informações. Sabe o Espírito que habita dentro de você, crente? O Espírito da verdade. O Espírito Santo, ele não engana o crente. Ele não engana o soldado de Cristo, amém? Você precisa então desse aliado na sua vida. Sabe, e Jesus, ele entende muito bem, irmãos, o que acontece conosco. O primeiro hino que nós cantamos nessa manhã, o 81, ele diz: Cristo sabe das nossas lutas. E então, mesmo que o velho homem seja mais forte, mais velho, mais experiente, enquanto o novo homem é nascido e ele deve se fortalecer no Senhor, e também tem seus aliados, nós podemos recorrer a Deus, irmãos. E é isso que nós devemos fazer. E sabe o que acontece em Romanos 7, verso 24?
Eu acredito aqui que Paulo também se cansou na sua vida. Quem que não cansa, irmãos? Sabe, você nunca pensou em desistir da sua caminhada cristã? Se você nunca pensou assim, irmãos, olha, você é muito mais forte que eu. Porque, sabe, eu já passei por problemas na minha vida e eu já queria desistir. E sabe, graças a Deus, pela força de Deus, Ele tem me ajudado. Sabe, eu acredito que Paulo aqui, ele está cansado, ou combatente cansado. Paulo, ele está citando aqui a sua luta. E sabe o que eu encontro no verso 24? Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Às vezes, na nossa batalha cristã, irmãos, nós cansamos. E parece que nós não vamos dar conta de prosseguir. Isso acontece. Se você é novo convertido, olha, isso pode ser que vai acontecer na sua vida. Pode ser que você não experimentou ainda, mas às vezes a pressão é forte. Ela é tão forte que estamos tão cansados, irmãos. E sabe, irmãos, lutar cansa. Lutar cansa. Permanecer firme no Senhor, irmãos, não é fácil. É algo diário, irmãos. Nós não podemos bobear um minuto. A batalha cristã, ela é a todo instante, não tem descanso. O seu velho homem, ele não dá trégua para o novo homem que está dentro de você. A sua carne, irmãos, todo o momento ela quer fazer o quê? Pecar. E eu posso imaginar Paulo aqui, ofegante, já cansado de lutar, falando, olha, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu não aguento mais. Eu estou cansado, olha, miserável homem que sou. E sabe, irmãos, graças a Deus que um dia, Deus, Ele vai cessar toda essa guerra. Ele vai livrar você desse corpo, e graças a Deus. Existe uma suposta prática que os romanos faziam antigamente, e que era de amarrar um corpo, ou seja, um corpo morto, a um prisioneiro. Existe essa prática, uma suposta prática. E sabe, e se isso realmente for verdade, irmãos, eu acredito que é similar àquilo que acontece conosco. Sabe, antigamente, um prisioneiro, para pagar seus maus feitos, os romanos, eles pegavam um cadáver e amarravam naquele prisioneiro. Em todo lugar que ele ia, ele tinha que carregar aquele cadáver nas suas costas, não sei como era, mas se realmente for verdade, ele tinha, a todo lugar ele tinha que carregar aquele velho homem, aquele peso morto, fedendo. Assim é um cristão, irmãos. Nós temos que carregar o velho homem conosco, infelizmente. Infelizmente nós temos que carregar esse velho homem. E o velho homem faz o quê? Ele nos cansa. Talvez, irmão, você está cansado da batalha, mas fique firme. Fique firme. Assim, irmãos, nós temos que carregar. Quem nos livrará? Olha, Paulo, ele exclama aqui, em Romanos 7, versos 24, olha, ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A resposta é bem clara, é Jesus. Um dia Ele vai livrar você desse corpo pecaminoso, irmãos, e graças a Deus por isso. Então fique firme. Sabe, eu não consigo, eu não posso. Muitas vezes essa é a nossa atitude, irmãos. Essa é a nossa atitude. Olha, Senhor, eu não consigo mais. O combatente está prestes a cair. A sua consciência sabe que não pode desistir e precisa tirar forças. E logo, sabe o que o novo homem faz? Esse combatente cansado ele faz? Ele busca forças ao seu aliado mais poderoso. Olha o verso 25. Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe o que eu imagino aqui? Paulo está ofegante, ele está cansado. Olha, quem me livrará do corpo desta morte? E logo que ele entende isso, ele faz o quê? Ele exclama, ó Senhor Jesus, me ajuda. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Amém. Recorrer aos nossos aliados. O velho homem a todo momento, olha, ele quer o mundo, ele quer voltar às práticas antigas, ele quer
fazer aquilo que é da sua carne. Então ele tem seus aliados, porém, irmãos, você também tem. É Deus, é o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. É Jesus, o nosso Senhor, o nosso capitão, o nosso guia. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que Paulo fala. Olha comigo o verso 25. Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, como com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Recorra, irmãos. O combatente cansado, sabe o que ele faz? Ele busca força pela oração. É interessante que o pastor Rafael pregou hoje, né? Sobre um pilar da oração. Quando estiver cansado, irmãos, desanimado, quase a desistir, clame ao Senhor por ajuda nessa guerra. A mão do Senhor, irmãos, ele está estendida. Ele pode te ajudar, meu irmão. Irmã, ele pode ajudar você nessa caminhada cristã. Olha comigo Efésios 6, verso 10. Esse é um versículo muito especial na minha vida. Eu lembro da minha ordenação que esse versículo aqui ele foi usado. E, irmãos, é um versículo que nós podemos decorar. Nós temos que tê-lo em mente, porque a batalha, ela sempre vai acontecer na sua vida. Efésios 6, verso 10, todos encontraram? E finalmente, meus irmãos, sedes fortes, aonde? Por que no Senhor? Porque o seu velho homem, irmãos, ele quer outra coisa, ele quer o mundo. Sedes fortes no Senhor e na força do seu poder. Então, quando querer desistir, sabe? Busque força no Senhor, através da oração. Através da leitura da palavra de Deus. Sabe por quê? Um dia, a vitória ela vai ser completa na sua vida. Esse é o nosso quarto ponto. Sabe, irmãos, eu posso olhar nesses bancos e ver alguns lugares que eu já vi irmãos que estavam aqui e não estão mais. Que desistiram da batalha. Irmãos que eram exemplos para mim e já não estão mais sentados nesse banco. Sabe por quê? Não buscaram forças no Senhor. Não se fortaleceram no Senhor. E onde estão estes? Não estão mais servindo Deus? Será que você vai ser um destes? Que vai desistir da batalha? Paulo, um dos melhores cristãos que é citado na palavra de Deus, ele se cansou, irmãos. Quem não cansa? Quem não acorda domingo de manhã e fala, olha, eu não quero ir para o culto não, estou cansado. Você acha que Paulo não se cansava, irmãos? Você acha que o pastor não se cansa? Todos nós cansamos. Por isso nós precisamos buscar a força no Senhor, no seu poder. Sabe, eu já fui em culto, cansado, desanimado. Sabe, eu já pensei, eu falei assim, olha, eu não vou no culto de estiva hoje, mas eu me lembro, olha, eu sou pastor, não posso. E sabe, lá eu chego, eu começo a pregar, sabe o que a palavra de Deus faz? Ela me anima, ela me traz de volta a batalha. Sabe, é isso que Deus faz com o cristão, quando você busca o Senhor, fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Quando você está fraco, desanimado, é o melhor momento para você buscar o Senhor. Sabe, a vitória, ela é completa, sabe por quê? Por quanto tempo que o cristão deve lutar, irmãos? Sempre, sempre. Até a sua morte ou até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4,15, nós podemos ver lá que um dia o Senhor Jesus, ele prometeu voltar. Ele vai vir aqui nos buscar, sabe? E neste momento, sabe o que vai acontecer na sua vida? Vai cessar essa luta. Porque esse corpo podre, pecaminoso, ele vai ser transformado. E você vai experimentar algo, irmãos, jamais experimentado na sua vida. Quer viver sem um pecado. Aquilo que nós não conseguimos em momento algum na nossa vida, nesta carne. Você vai experimentar isso, irmãos. Então um dia vai ter. E sabe, enquanto isso, continue na sua batalha. Sabe, aqui Paulo mesmo cansado, ele continua
ele continua a sua batalha. Em 2 Timóteo 4, verso 6 a verso 8, o que ele diz lá? Combati o bom combate. Mesmo cansado, mesmo às vezes caindo, você acha que Paulo não pecou? Ele pecou. E nos momentos que ele pecou, ele se recorreu a quem? A Jesus Cristo, ao seu sangue. E mesmo cansado, mesmo caindo, ele foi lá, ele buscou forças no Senhor. E mesmo velho, sabe o que aconteceu? Ele terminou a sua carreira. Então, irmãos, continue. Não fique pelo caminho. Lá Paulo diz que alguns ficaram pelo caminho. Não sejam desses. Continue buscando força no Senhor, no seu aliado. Um dia, a destruição completa do seu velho homem, ela vai acontecer. Olha comigo, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, verso 51 ao verso 58. Primeiro Coríntios 15, verso 51 ao verso 58. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque é necessário que este que é corruptível seja revestido da incorruptibilidade. O seu corpo corrupto, ele vai ser revestido da incorruptibilidade. E isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corruptível tiver se revestido da incorruptibilidade, e isso que é mortal tiver sido revestido da imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas preste atenção, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sabe, talvez hoje você não tenha essa vitória completa sobre o seu velho homem, mas um dia o Senhor prometeu que Ele vai nos dar a vitória por meio de Jesus Cristo. Um corpo transformado, um corpo glorificado. E sabe o que Paulo, ele continua aqui exclamando: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo diz: olha, um dia a sua carne ela vai ser transformada, um dia a vitória completa sobre essa carne ela virá, porque ela vai ser transformada. Portanto, olha, continue, sigam em frente, marchem, vão, não desista, vão em frente. Deus ele vai transformar, irmãos, esse corpo pecaminoso em um corpo perfeito. Na Segunda Guerra Mundial houve um oficial de inteligência do Japão chamado Hiro Onoda, o qual se alistou um ano antes de começar a Segunda Guerra, e quando iniciou a Segunda Guerra contra os Estados Unidos, Onoda foi enviado para as Filipinas com o exército, e logo os americanos eles invadiram a ilha e obrigaram os japoneses a recuar. Onoda ainda ficou nas Filipinas. E sabe, ele recebeu uma ordem, irmão, do seu oficial. E a ordem dada foi que não se entregasse e não tirasse sua vida, que o seu capitão um dia viria buscá-lo. Então, sabe o que aconteceu? O capitão de Onoda disse: olha, não desista, fique firme, não se entregue, não tire a sua vida, porque eu vou voltar para buscar você, para te resgatar. Essas foram as ordens do capitão de Onoda. A guerra, ela teve fim em agosto de 1945. As notícias de rendição dos japoneses, elas chegaram até Onoda, mas elas não foram aceitas por ele, porque ele considerava vergonhoso. Então esse soldado, ele ficou sabendo: olha, o Japão, ele se
Se entregou. Sabe o que ele achou? Vergonhoso. Sabe o que eu consigo enxergar aqui, irmãos? Um dia Deus, Ele prometeu nos buscar. A ordem é, não desista, não se entregue, continue firme. Sabe o que eu posso enxergar também? Se você desistir, um dia vai ser vergonhoso. Imagina você no tribunal de Cristo, perdão, trono branco não, irmãos. Tribunal de Cristo. O quão vai ser vergonhoso para aqueles que desistiram da sua batalha. Aqueles que ficaram pelo caminho. Mas sabe o que aconteceu? Anos depois, se passaram, e Onoda, ele ficou ali, ele e mais 3 combatentes, mais 3 soldados. E esses homens, eles sobreviviam à base de arroz, coco e carne de vaca que eles conseguiam abater ali dos fazendeiros locais, nas Filipinas. E quando a notícia de que Onoda estava vivo chegou ao Japão, seus familiares enviaram fotos e notícias para que ele pudesse voltar para casa. Porém, mais uma vez, ele considerava uma armadilha, que os seus inimigos tinham capturado ali seus familiares e os obrigaram a fazer essa notícia. Então ele não acreditou. Olha, Onoda, seus parentes, olha, estão vivos, olha, eles mandaram essa notícia para eles. Sabe, irmãos, nós temos que ficar o quê? Sóbrios, vigilantes. Porque muitas vezes Satanás, ele cria armadilhas para nós, para desistirmos da nossa batalha. Em 1972, os seus companheiros, eles foram mortos em um conflito entre alguns fazendeiros. E em 1974, ou seja, 2 anos depois, sabe, Onoda, ele foi encontrado por um soldado japonês chamado Suzuki, o qual falou um código reconhecido entre os soldados japoneses. Enfim, Onoda, ele aceitou o fim da guerra. Mas ele disse que não poderia deixar a ordem a não ser por seu oficial. Prestou atenção aqui, irmãos? 29 anos se passaram. A guerra acabou e 29, quase 30 anos se passaram. E sabe, Onoda, ele não desistiu, ele ficou ali. Seus 3 companheiros morreram. E sabe, ele ficou ali. O soldado disse aquele código. E ele falou assim, eu não posso deixar a minha base sem a ordem do meu oficial. E sabe o que aconteceu? Essa notícia chegou até o Japão. Eles tiveram que encontrar o seu oficial. O oficial, ele foi até Onoda. Ele chegou lá e, enfim, ele disse que poderia deixar o campo de batalha. Olha que exemplo, irmãos. Sabe, não deixe o seu campo de batalha até que o Senhor diga que você deva deixar o campo de batalha. Esse homem passou 30 anos. E com 52 anos de idade, no dia 9 de março de 1974, Onoda saiu da floresta com o seu uniforme remendado, com o seu fuzil de ferrolho, ainda em uso, com a sua espada. Ele tinha uma espada e um fuzil. Sabe, irmãos? 29 anos depois, esse homem, ele entendeu, olha, eu preciso, porque o meu capitão está mandando. Sabe, enquanto o seu capitão não mandar você parar através da morte, ou que ele volte, olha, continue firme. Sabe o que ele tinha nas suas mãos? A espada que ele tinha recebido. O uniforme, ele estava remendado. Quer dizer que ele passou por problemas. Sabe o que aconteceu na sua vida, irmãos? Suas batalhas espirituais, problemas, dificuldades, falsas doutrinas vão vir na sua vida para tentar tirar você da sua batalha. Mas, deixa eu te falar, não deixe o campo de batalha, a não ser que o Senhor venha e busque você, ou através da morte, ou através do arrebatamento do Senhor Jesus. Onoda, ele foi recebido como herói na sua nação. Onoda, ele viveu até um tempo no Brasil, e essa é uma história verídica, irmãos. Esse homem, ele viveu um pouco de tempo aqui no Brasil, após ele ter passado por esses problemas. E sabe o que aconteceu?
O presidente da Filipinas, ele foi até o Onoda e declarou ele inocente porque durante esses anos ele teve conflito e matou alguns filipinos. Então ele recebeu o perdão e além do perdão que ele recebeu, sabe o que ele recebeu do Japão? Ele recebeu a quantia, o salário, por todo aquele tempo que ele ficou em batalha, irmãos, os 30 anos. Sabe o que eu posso enxergar aqui? Olha, se você não desistir da sua batalha, Deus ele tem um prêmio para você lá no céu, uma recompensa. Então não vale a pena desistir, irmãos. Não vale, continue firme. A frase que mais marcou na vida de Onoda foi: os homens nunca deveriam desistir. Eu nunca desisto. Eu odiaria perder. Você vai perder para o seu velho homem, mesmo tendo os seus aliados poderosos, mesmo sabendo que lá no céu te tem uma recompensa, e essa recompensa não tem ouro aqui nessa terra que pague por ela. Talvez hoje, aqui nessa manhã, exista algum guerreiro cansado, que está cansado da batalha, talvez ferido, desanimado, quase desistindo, mas o Senhor ainda sustenta os seus soldados, irmãos. Ele pode sustentar, continue lutando, orando, confiando, pegue na espada, porque a guerra, ela nunca vai durar para sempre, irmãos. O Senhor, ele vai transformar, amém? E deixa eu falar, a vitória sobre esse corpo, quando Jesus voltar, ela é garantida, amém? Então, irmãos, fiquem firmes no Senhor. Pastor Rafael.